E já, no escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final tá feliz. bom, já, tá bom. Gente, olá, estamos aqui antes da Bengala e, ainda por cima, a série O Vestido Caiu. Que falamos de quê? Das pessoas que trabalhavam com moda na área de confecção e deixaram de trabalhar com moda e foram para outras áreas ou ainda dentro da área de moda, mas não de confecção. E estamos aqui com Luba Castro, meu querido amigo. Eu vou aqui fazer uma apresentação, porque eu sou o tipo que faz a apresentação. Eu e aquela garota que temos um canal ótimo, mas eu esqueci o nome dela. Então, a Luísio é, entre meus amigos, homens, o mais esteta deles. Com um tremendo bom gosto, sempre parece estar muito à vontade, mas a real é que seu senso de harmonia na forma como se veste e também no seu olhar, quanto ao seu trabalho como arquiteto, é sempre impecável. Depois de uma carreira bastante significativa no mercado de moda, passando por marcas famosas e atuando brilhantemente no atacado, ele abandonou esse mercado depois dos 50 ou 40 que você abandonou? Foi dos 45, por aí. Dos meados dos 40, voltou para a faculdade e se formou arquiteto. Tive a oportunidade de ser um dos seus primeiros clientes refazendo meu apartamento. Ficou bem claro que seu bom gosto e seu apurado senso estético é aplicado também no seu trabalho como arquiteto. Trabalhamos juntos e tornamos companheiros de viagens, onde quebrávamos o pau e dessa maneira aprendemos a nos adaptarmos às diferenças, nos tornando assim grandes amigos. Ei, estamos aqui com a Luísio Luba Castro, ou Luba Castro. A Lu, me conta, como foi que você começou a trabalhar com moda, se você antes trabalhava com outra coisa, e quando foi que a moda chegou até você e por que teve essa necessidade? Bom, meu primeiro trabalho, eu gostava muito de música, né? Quando eu tinha 12 anos, tinha moda discoteca, e meu sonho era ser DJ. Então comecei a fazer umas festas, aí minha música era muito boa, aí eu comecei a capitalizar em cima disso, e aí até os 18, 19 anos eu virei DJ mesmo, comecei a fazer festas, mas aí meu pai morreu, e aí a minha mãe falou, tá na hora de você virar adulto, fazer uma faculdade, mudar para uma coisa mais séria. Eu, quando era pequeno, com os Legos, com os polis, eu fazia prédios, fazia casas e tudo perfeitamente, assim, com as divisões das paredes, todas essas coisas, né? Então, a minha veia arquiteta realmente tinha uma de arquitetura tinha meio... Opa! Estou ouvindo, pode ir falando. Tinha meio uma força muito grande, né? Meu pai queria ter sido arquiteto, mas aí era uma profissão de rico, que nem medicina, né? E aí ele não conseguiu, porque ele pediu uma bolsa para o governo e responderam que era uma profissão de elite, que não dava para dar bolsa. Ai, e ele acabou até virando um comunista, né? E a minha irmã do meio é arquiteta, né? Então eu acho que a arquitetura sempre esteve muito forte na minha vida. Aí eu acabei com 17 anos fazendo 2 anos de arquitetura, mas eu sempre gostei de me vestir muito bem, acompanhava a moda, tudo, e tinha vontade de desenhar minha própria roupa, né? E aí, quando eu estava no segundo ano de faculdade, tinha muito cálculo, muita coisa, que a faculdade de arquitetura antigamente era muito puxada para a parte de engenharia, né? Você tinha que ter muita, e não esteta. E eu sou esteta, não sou engenheiro. E aí a minha irmã se formou arquiteta, tudo, e eu no segundo ano saiu a primeira faculdade de moda no Brasil, que era da Embi Morumbi, a gente era uma cobaia, né? E aí quem se formou nessa faculdade foi super bem empregado, porque o mercado tinha escassez de profissionais, né? Então, meu primeiro emprego, eu comecei numa marca que estava começando a explodir na época, e ela era muito forte em jeans. E aí a minha escola acabou ficando em jeans, porque desenhar o jeans é muito parecido com a arquitetura, porque você desenha mais com régua, são formas geométricas, né, tem os pespontos, os detalhes são todos muito baseados com o desenho de arquitetura, que parece uma planta baixa a calça, né? E aí, como essa fábrica tinha tudo dentro, tinha lavanderia, tinha fábrica de etiqueta, tudo dentro, ali foi a minha escola, e aí eu vi que eu gostava muito da parte de desenvolvimento de produto mesmo, de ter conhecimento de costura, ter conhecimento de lavanderia,
E isso foi o que me levou o grande diferencial para trabalhar com moda, porque eu virei um grande designer de jeans, mas eu entendia de tudo. Então, quando eu desenhava uma peça, eu conseguia viabilizar, sabe? Para essa parte de ser mais fácil de fabricar. Ouvia muito o comercial também, né? As críticas, os elogios. Porque o que me deu prazer muito na moda era fazer vender quantidades. Nunca foi sair em capa de revista, desfile, essas coisas. Né? Mesmo porque, vou deixar isso bem claro, isso é para meia dúzia de pessoas que os críticos de moda resolvem que são as pessoas que fazem moda no Brasil, né? A gente tem que deixar isso bem claro, porque, na verdade, o campo de moda no Brasil é gigantesco, né? Eu sempre falo isso porque eu sempre achei um absurdo nunca se interessarem por quem faz a moda que realmente veste o Brasil, que são os atacadistas, né? Que estão realmente vestindo o Brasil e que muitas vezes tem uma moda mais autêntica do que as empresas de ponta que participam de desfiles. Bom, continuando. Bom, aí dentro dessas marcas grandes, né, que eu comecei, aí você tinha uma coisa que você não tinha muita liberdade de criação no começo, né? Eles copiavam muito de fora, e tudo que você criava eles ficavam questionando de onde você tirou, do que você foi, tudo. Aí eu acabei saindo dessa marca e indo para... Essa é qual? Você pode falar o nome da marca? Foi a Carmin. Ah, minha tá. primeira A Carmin. e ela estava explodindo naquela época. Ah, que legal. E aí depois, como eles não davam muito espaço, aí eu tive uma proposta para trabalhar no Bom Retiro, né? Quando ainda nem tinha explodido a Cesário Lombroso, tudo. Eu fui uma das primeiras pessoas para ir para lá. E aí eu comecei a trabalhar numa marca lá e comecei a fazer a marca. Foi muito legal que você vai vendo a marca crescer, né? E eles em cima do seu trabalho mesmo, né? E aí depois outras pessoas que foram saindo das grandes marcas acabaram indo para lá, porque acho que naquela época também já rolava uma crise de salário ali, sabe? Eu acho que na verdade o Bom Retiro ele acabava pagando melhor do que as marcas de ponta, né? Que eu lembro quando eu saí da empresa que eu trabalhava, que foi onde eu comecei. Inclusive, eu fui fazer entrevista na empresa que você estava no Bom Retiro. Como chama a empresa? Urban Race? Na Urban Race. Você foi fazer entrevista na Elos, eu fui fazer entrevista na Urban Race. Eu saí da Elos, ela me tirou. Aí você foi para Elos e eu não entrei na Urban Race, não deu certo. Mas aí minha carreira foi para outro lado. Traumatizei Mas ele. Eu lembro que o Urban Race era bem legal. Era bem legal. Ele ficou muito traumatizado comigo quando eu saí. E aí eu fiz uma entrevista, mas não rolou. E enfim, tudo bem. E aí depois... Não, aí o Bom Retiro começou a pagar super bem, né? Começou a vir mais gente lá, de outras marcas. Eu fui das pessoas que saíram das marcas e foram pro Bom Retiro. Aí veio o Marquinhos, veio um monte de gente, né? Veio a Betty, né? Todo esse povo era um de marcas. Aí depois deu essa explodida no Bom Retiro, ele ficou ótimo, porque a gente ganhava super bem e as marcas começaram a crescer muito, né? E o Bom Retiro tem uma coisa muito legal, porque as marcas de ponta não têm, que eles realmente investem no profissional. Então esse negócio da viagem para fazer... pesquisa, isso tudo era muito natural para eles, era orgânico. Você precisava ir e isso não tinha muito questionamento. Já as empresas de marca, parecia que era uma coisa que você tinha que merecer. Era um sofrimento para você conseguir uma viagem, que era uma chatice, né? Eu peguei uma fase depois que eu saí... quando eu saí da Urban Race e fui para Elos, aí eu saí desse universo do Bom Retiro. Aí eu acabei voltando para Fórum, né? Fui para Fórum. E aí na Fórum tinha esse problema, por exemplo. Eu que era o designer de jeans, aí tinha estação que um viajava e outro não. E eu achei aquilo um absurdo, uma empresa desse tamanho, como é que eu vou ficar uma coleção sem pesquisar jeans e ouvir a pesquisa do outro, né? Que naquela época ainda a viagem presencial era muito importante, né? E aí depois de lá acabei não ficando muito tempo, aí o mercado estava meio em crise também, eu lembro, eu fiquei bastante tempo desempregado. Porque nessas marcas, como a gente ia com salário alto depois nessa volta, a primeira crise eles já mandavam a gente embora, porque a gente era o que empresa, né? E a gente tinha muita crise, né? Porque teve a crise do Collor, depois teve a crise não sei o que lá, depois teve a crise... Era uma crise atrás do... igual hoje, né? Uma crise atrás da outra. Aí eu lembro que o mercado daqui deu uma fechada, aí eu lembro que em 2000 o grupo Menegotti tinha comprado aquela marca Coach, e aí eu fui fazer uma entrevista lá no Sul, e fui morar lá, não ganhando tão bem já, mas eu não tinha opção, eu estava pagando apartamento, eu me arrisquei a morar lá, mas aí depois eles cortaram os benefícios de pagar a moradia, passagens uma vez por mês, para a gente vir para cá, tudo.
E aí eu resolvi, falei, não vou conseguir viver essa vida lá, e saí e voltei para cá. E aí me chamaram para uma empresa no Bom Retiro que estava começando, né, que foi aonde que eu te indiquei, né, que a gente ficou, fiquei uns 7 anos lá e foi muito bacana, acho que foi uma fase muito bacana, que a gente tinha assim uma qualidade, né, a gente trabalhava em equipe, o trabalho um do outro somava tanto um ao outro, e tudo vendia em 2, 3 horas a mercadoria, era muito prazeroso. Era a Lumilight, né, a Lumilight no Bom Retiro, ela tinha um trabalho muito único, era realmente um trabalho criativo, né, porque a gente acabava tirando muito da nossa personalidade. Da nossa personalidade. Tinha a Cissa, que já veio aqui, vocês já devem conhecer, que é agora dona do Brechó Marmota, e a gente e tinha o Renato Cunha, né? E a gente trabalhava muito bem. Então a ideia de um ia para o outro era muito harmonioso, não tinha essa coisa da competição. Era um trabalho de equipe muito bacana. Que, infelizmente, depois, quando eu voltei, depois de uns anos para lá, já tinha acabado, não existia mais isso lá. É que ali naquela fase, eu acho que como eles aprenderam o nosso trabalho, eles viram que eles poderiam fazer com uma mão de obra mais barata, né? Naquela época o mercado já estava em crise, ele já não vendia tanto quando ele vendia, e aí ele viu que ele... Mas a nossa época foi uma época que eles fizeram um trabalho bem autoral, era bem bacana. Não, e o mercado todo, né, ficava inspirando a gente. A gente entrou a entrar com o masculino, que estava fantástico, pena que ele tirou. O masculino era bem legal. Era muito legal. E é bem na época que o masculino deu esse boom, né? Porque hoje você olha o homem, ele sabe se vestir, né? A mulher comprava cueca para ele, e agora ele que compra sua cueca. Você vê o homem tá usando calça de modal, de moletom. Não, e foi uma época muito interessante, porque quando você me indicou, era para fazer o masculino. E aí o masculino, só tinha uma empresa no Bom Retiro ali que fazia o masculino diferenciado, que depois eu fiquei muitos anos nessa empresa, que era a principal concorrente da linha de produtos que a gente estava fazendo na Lumilight. Né? Foi uma pena realmente ele ter deixado o masculino, porque ele lançou o masculino numa loja feminina e esperava o mesmo retorno. E é muito complicado, porque o comprador do masculino não é exatamente a mulher. Né? São homens que compram masculino para vender nas lojas deles, né? Ainda mais o masculino tão de vanguarda, tão diferenciado. Bom, mas enfim, coisas do mercado. E depois que eu saí de lá, eu ganhava muito bem e achei que ia me repor bem com o salário, né? E aí não foi, né? Foi só arrumando empregos ruins, cada vez ganhando menos. Aí eu acabei arrumando emprego numa marca que ia ser montada por um grupo, né, uma marca de jeanswear. Aí eu trabalhei 9 meses seguidos, sem fim de semana, tudo. Né, fui para o Peru, fui para a China, comprar roupa, tudo. E eles me mandaram embora pelo WhatsApp. E aquilo foi muito traumatizante para mim. Né? Bom, eu sei que nessa empresa que nós trabalhamos, nós começamos a viajar juntos, né, Lu? Uhum. E quebrava altos pau, gente, altos pau. Eu e a Luiz vivia brigando na viagem, era um inferno. Aí a gente depois se encontrava lá no hotel, como se nada tivesse acontecido, um perguntava alguma coisa, o outro respondia, passava o bico. Mas a gente tinha uns bicos assim, de ficar bicudo. Mas a gente viajou bastante junto, Nossa, se dava bem, né? A gente viajou muito, A gente foi bem parceiro de viagem. Acho que uns 5 anos seguidos, né? Por aí. Depois eu te troquei pela Cissa. Porque viajar com alguém é um teste, né? Porque se você não... Ou você briga pro resto da vida, ou você aprende que você vai brigar, discutir e ter momentos de discórdia ali, mas que você gosta da pessoa e você vai se adaptar e deixar de lado, né? Porque, na verdade, muitas vezes são coisas que você está o tempo todo com a pessoa, você se irrita com os hábitos daquela pessoa, né? E vice-versa, porque a pessoa também se irrita com os teus, né? E aí você dá aquela diferença de valores, coisas do gênero, e você sai essa faísca. Mas eu acho interessante que a gente conseguiu passar por cima disso e continuamos amigos até hoje, né? Sim. Bom, e aí? Conta mais. Então, aí depois que eu fui mandado embora desse emprego, aí a minha irmã falou assim, você não acha que já chega de você procurar emprego de moda? Primeiro que você está ganhando 1/3 do que você ganhava. Você não tem mais aonde trabalhar quase. Você já trabalhou nas melhores marcas do mercado. Né? No Bom Retiro já tá meio aqui acabando, né? Aí ela falou, por que você não vai ver esses 2 anos que você estudou de arquitetura, que não dá para recuperar, porque você é um arquiteto nato, você fez seu apartamento, ele é lindo, ele tem as mesmas noções que um arquiteto teve, você já tem o senso plástico, agora você precisa da técnica, né? E aí, como eu não tinha perspectiva nenhuma, eu falei, vou lá ver, vi, aí validei,
Aí, para eu fazer a faculdade, o que eu fiz? Eu morava num apartamento grande, né, que me dava uma manutenção grande, mas eu sabia que o aluguel dele podia me ajudar a ter uma renda para transferir. Então eu aluguei ele, mudei para um pequeno, para poder pagar a faculdade e começar a trabalhar. Mas aí, para não esperar me formar, minha irmã assinava para mim os projetos e eu já ia fazendo. E aí eu comecei a fazer isso, que foi quando eu fiz o seu apartamento, eu ainda estava fazendo faculdade, lembra? E aí depois disso eu vi que eu queria ir para a área de interiores, porque a área de interiores é muito parecida com a moda, né? Você veste a casa, né? E como a moda eu tinha que ouvir muito a opinião do meu patrão, né, para fazer o que ele quer, eu hoje uso isso como propósito para ser arquiteto. O meu Instagram, ele não vai ter uma identidade visual que você vai comprar aquela identidade visual minha e vai querer pôr na sua casa, porque eu acho que cada projeto é único e muitos profissionais de arquitetura, eles não fazem o projeto para o cliente, né? Eles fazem para a pessoa pôr no Instagram, né, para divulgar o Instagram deles. Então, o meu propósito é fazer o que o cliente quer, né? Então, por exemplo, a sua casa, né, você tinha uma personalidade maximalista, então eu fiz essa personalidade. Mas se eu pego uma outra casa, Mas foi uma outra engraçado, pessoa, porque, na verdade, quando eu fiz minha casa, eu jurava que eu ia virar minimalista, porque aqui no estúdio já tem tudo, né? Eu falei, não, então eu vou fazer minha casa, ficar um pouco minimalista, né? Mas não deu, gente, não adianta. Todo lugar que eu arrumo para colocar uma tranqueira tem lá um negócio, um objeto. Uma vez estava um amigo meu e eu tinha comprado uma estatueta, não lembro se era a Vênus do Botticelli, uma estatuetazinha da Vênus, e aí eu coloquei ele lá, né? Aí ele virou e falou, aí eu peguei e falei, você viu que eu comprei? Que lindo! Aí ele falou assim, porque não tinha nada nesse espaço aí, né? Tava um vazio, né? Tava vazio, esses 5 centímetros quadrados. O que eu acho que a gente tem em comum, eu não sou tão maximalista mais, né? Eu era até um pouco. Eu acho que eu gosto de jogar um pouco de humor na arquitetura. Eu gosto. Então, às vezes, tem uma coisa meio kit, assim, engraçada. Eu gosto do lúdico. Uma memória afetiva também, né? Eu gosto do lúdico. Eu sou canceriano, né? Então, canceriano sempre tem essa coisa da memória afetiva, né? E eu gosto do lúdico. Eu acho que eu gosto de acordar e ter coisas que encantam meu olhar. Eu acho que agora, por exemplo, nós estamos passando por uma mudança de era e que as coisas estão tão cinzas, né? Com 2 grandes guerras, fora as guerras que a gente nem tem conhecimento, mas tanta coisa acontecendo, se repetindo na história, né? Porque é o que eu disse, né? Apagaram o século XX da história. Então ninguém fala sobre o que aconteceu no século XX e está repetindo, né? A gente está aí ainda com esses extremos, governos de extrema, né? Mentindo para a gente descaradamente, gente ludibriada, fanática por presidentes da República, né? Umas coisas ridículas. Mas, enfim, eu acho que chega um momento que você precisa ter alegria, pequenas alegrias, né? Então eu falo que eu tenho uns bonequinhos que ficam fazendo assim durante o dia, que quando eu acordo que eu vou fazer meu xixi, eu vejo os bonequinhos, ai, bom dia, ursinho, bom dia. Parece que eles estão me dando bom dia. Eu acho que essas coisas são necessárias. Você né, se desperta com uma certa alegria. Eu acho que é isso, porque a gente está despertando cada vez mais cansado. Então, eu acho que essas coisas resgatam um pouquinho da alegria da gente. Mas continuando. Então, deixa eu falar? Conta. Então, uma coisa que eu aprendi na faculdade que foi super bacana é que assim, a tendência das pessoas para a residência é irem mais para o clássico, para a memória da casa dela e dos pais. Mesmo que ela seja uma pessoa moderna, ela vai tentar ir mais para o clássico, porque como o mundo é muito caótico, a pessoa precisa buscar dentro de casa uma certa harmonia, né? Então, por isso que é importante essas memórias afetivas em casa, né? Porque elas vão te dando um direcionamento. Eu acho também a memória afetiva, ela vai te lembrando quem você é, né? Porque eu acho que a situação externa, né? Você viveu um mundo externo, ele é muito agressivo, então você vai ficando mais duro, né? Você vai ficando mais você já não vê, né? Você vai perdendo um pouco da empatia por algumas coisas que são muito tristes e absurdas. Você vai perdendo um pouco essa empatia. Então, eu acho que você está numa casa onde tem muitas memórias tuas, né? Onde tem suas lembranças e também tem suas histórias. Quando é numa casa assim, cara de decoração, que eu acho um horror, eu acho que você acaba lembrando quem você é. Então você lembra ali, né? Você tem fotos da tua família, alguma coisa assim, você vai lembrando daqueles momentos e aquelas figuras, o que elas te ensinaram, como que foram os valores que você aprendeu, né? Eu acho que isso tudo vem junto com essa casa
que tem alma, né? Como diz a Karina, que já veio aqui, que é decoradora. Ela também ela fala, né? ela E tem, ela também tem essa pegadinha ela tem, mais de tudo, humor, né? é, É mais lúdica, né? ela é. Eu gosto dessa arquitetura. Eu acho que É. ela, hoje em dia, Eu acho que ela dá muito você calor. faz um mix, né? Entre uma coisa mais novo clássico e ao mesmo tempo tem essa coisa do humor, da história, né? Que eu acho que eu sempre falo para os clientes para fazer que eu faço uma arquitetura neutra, né? Porque daí nos objetos de decoração você consegue, né? Porque eu sempre falo assim, ó, faz uma coisa que você possa trocar, né? Se for uma coisa muito extravagante, né? Então, sei lá, alguma parede, alguma cor, uma porta colorida, tudo bem, mas às vezes você caracterizar ali no ambiente, fazer uma ruptura, né, estrutural, visual, que depois você vai enjoar, que nem agora estava uma porta com arco em moda, aí você faz a porta com arco e aquilo foi super cafona já, né? Porque era estilo mediterrâneo, grego, depois ficou um horror, né? Agora que o pessoal absorveu de novo, mas teve uma época que era condenável, né? Tem isso também, né? E deixa eu te contar uma coisa. Quando você rompeu com a moda, você sofreu muito? Você sofreu um luto? Você teve depressão? Você teve alguma coisa? Pesou muito? Ou isso foi feito de uma forma muito suave da moda? Você foi indo para a arquitetura e quando você viu, você já não estava mais na moda? Assim, foi uma coisa orgânica ou foi uma ruptura? Foi uma ruptura. Foi uma ruptura, né? Foi. Eu fiquei uns 5 anos sem trabalhar. Meio que me virando de alguma coisa, não arrumando mais quase nada em moda. E aí, na época, minha mãe, eu lembro que ela faleceu e eu estava devendo ainda bastante de apartamento, ainda financiamento, tudo. E aí eu vi que eu tinha que tomar um rumo, né? E aí eu tomei. Acho que foi bom, eu acho. Na realidade, é uma mudança de maneira de desenhar, né? Eu acho que hoje desenhar um apartamento é um pouco isso. E agora está num momento parecido com a moda, né? Porque o cliente é o seu patrão, né? E ele quer muito pegar referências do que ele viu, ele não confia muito no que você propõe, por mais que você passe uma imagem 3D, às vezes ele quer... É porque eu acho que a informação chegou para todo mundo. Então, na verdade, muitas vezes a pessoa que é até leiga, ela tem um mundo de informações e ela quer colocar isso na arquitetura, né? E às vezes fica confuso, porque o arquiteto ele acaba tendo que seguir uma linha, igual o estilista, né? A gente acaba tendo que seguir uma linha de trabalho, porque aí ela possa colocar as coisas os enfeites e a decoração e as coisas que vão dizer quem ela é, né? Mas eu acho que a casa ela tem que ter uma linguagem que vai atender as necessidades do cliente, mas ao mesmo tempo ela vai dar vai ter a assinatura do profissional que fez, né? Então, na arquitetura, na realidade, a gente, quando faz um projeto, a gente parte de um partido. Então, por exemplo, qual é o objetivo da pessoa? A minha vedete do apartamento vai ser a cozinha. Então, a partir daquela cozinha, tudo que for o impedimento de ser construído vai ser em função dela, né? E é muito interessante, porque na realidade o principal papel quando você chama um arquiteto, ele é um organizador de espaços. Então você vai me passar, né, o que você quer tudo dentro do apartamento, eu quero isso, quero isso, e a gente vai vendo se cabe, né? E ainda depois que aprova o projeto, na obra às vezes tem alguns empecilhos, tem alguma coisa estrutural que não apareceu, ou que acaba ficando muito caro, a gente vai mudando, né? Mas o meu olhar, eu sempre tenho que estar pensando em qualidade de conforto. Então, né, circulação, você sentar e conseguir pegar um copo sem se levantar, apagar a luz sem se levantar, né, ventilação também, né, natural, não só artificial. Tudo isso é o papel do arquiteto pensar nisso, né, em você ter conforto, né, isso é legal, de armazenamento, né? E de viver, né. É bem interessante isso. Você sentiu... você tem algumas fontes de inspiração, alguns arquitetos ou estilos que você gosta de arquitetura, alguma coisa que influencia teu trabalho? Eu como na moda, assim, eu tenho uma sensibilidade de sacar o novo, né? Isso eu vi que era meio um dom meu, assim, eu tenho o que é novo, né? Você lembra quando a gente viajava, eu pegava uma roupa, você falava, onde você achou isso? Não sei, eu tenho... Não, eu vou falar a verdade. Era péssimo viajar com a Luiz. Porque eu vou explicar. Ele entrava numa loja e ele era bem consumista, pegava todas as peças boas da loja. Mais bonito. No sentido de muito rápido. E aí você olhava, quando você vinha com uma peçazinha tua que você tinha, ele também tinha na mão dele. Ficava aquela cara de, você está comprando o que eu já estou comprando. Só que o que eu podia fazer?
se ele pegava todas as peças boas e eu só queria uma única que ele já tinha pego. Eu era obrigado a comprar, porque eu só tinha aquela peça, só que ele ficava me olhando com cara de você está me sacaneando. É claro, você falou pra mim assim, onde você achou essa peça que eu não vi? Também? Eu falava. Aí ela comprava também. Eu ia lá e comprava, Ué. Tava lá. Tava fazendo pesquisa enquanto ele tava comprando. Aí na hora que eu parava pra pensar em compra, ele já tinha comprado todas as peças boas. Aí que eu tinha que fazer? Tinha que perguntar, mas isso eu percebi que mas era uma peça. Mas é um dom isso. Era um saco, eu vejo que na arquitetura é a mesma coisa. Então eu não tenho assim né, por exemplo, eu gostava muito da arquitetura escandinava, que era madeiras claras, tudo aí virou moda. Então assim, mas eu gostava antes de virar moda. Então as coisas que eu vou começando a gostar antes, eu vejo que ela acaba virando um pouco moda, né? E por exemplo, calças de moletom eu usava antes dessa moda do sportswear explodir, né? E aí depois virou. Então eu vejo que isso é um dom. Eu não ligo mais. Antes eu ficava puto porque virou a moda que eu gostava. É horrível, né? É horrível. Porque eu sempre gostei dessas calças sociais largas. E agora virou moda. E eu tenho uma vontade de arrancar as calças das pessoas. Primeiro que eu gostaria de saber onde elas compraram. Porque eu nunca acho aquelas calças que elas têm. E depois eu fico olhando pra cara delas com cara de, mas quem veste assim sou eu, não é você, fofo. Agora vai virar modismo, na hora que acabar o modismo eu vou ser uma pessoa ultrapassada. Antes eu era vanguarda, agora eu sou ultrapassado, porque eu vou continuar vestindo calça larga. Não gosto muito quando o meu estilo vira uma epidemia. Muito chato isso. Não gosto. Uma outra característica que eu acho que eu tenho forte é que, como eu sou libriano, eu me coloco muito no lugar do outro, né? Então é fácil entender o que o cliente quer, porque eu quero ter necessidade de agradar o libriano. Então, assim, para mim, ver o cliente feliz, ou ver o dono da confecção feliz, que está vendendo pra caramba, sempre foi o meu maior prazer, né? Então eu acho que isso e essa coisa visionária de entender as coisas como vão acontecendo e elas virarem depois moda, é forte, né? E eu uso também bastante astrologia para lidar com meus clientes, vejo qual é o signo. Olha, que interessante. Que daí você consegue entender o comportamento dele, o que ele gosta, o que ele não gosta. Porque os signos têm umas características para residência parecidas, né? Uns buscam mais funcional, outros buscam mais exibicionistas, e assim vai, né? E você, canceriano, tem tudo a ver a sua casa, porque você é um acumulador nato. De memórias e de... eu sou meio organizado. Eu sou mais organizado com a minha casa do que com os meus documentos, por exemplo. Essas coisas eu não consigo organizar muito, mas a casa fica tudo no lugar, tem tudo no lugar certo. Às vezes eu compro uma coisa e falo, não tenho onde colocar. Aí depois eu fico pensando. E eu tenho muito sofrimento para tirar um objeto de um lugar e colocar em outro. Se eu coloquei naquele lugar, ele tem que ficar naquele lugar. E o resto da vida. Porque eu também compro para a vida inteira, né? Não tem essa coisa de comprar porque amanhã eu não vou querer mais. Não. Eu compro para a vida inteira. Então é um problema muito sério. Inclusive roupa, né? Porque roupa para mim também é a vida toda, né? Ela tem que se desfazer no meu corpo para eu abandonar. Então... eu sinto essa dificuldade, porque às vezes eu compro um objeto que eu falo, não tenho onde pôr. Aí depois eu acho lá os 5 centímetros quadrados para encaixar mas ele. tem que estar naqueles 5 centímetros, que eu lembro que eu namorei um canceriano, ele levantava o pé do sofá e via que estava fora da marca do tapete, ele punha naquela marca, quando a faxineira vinha. Não, eu faço então aquela também. estátua lá, só tem que pôr uma bolinha ali embaixo. A minha faxineira não consegue arrumar a mesa do centro, o resto ela até consegue, mas a mesa do centro, eu já parei com ela, falei, olha, Ana... É assim, os livros ficam aqui, essa latinha fica aqui, esse joguinho fica aqui, na frente desse negócio. E aqui tem um espaço vago. E aqui, para esse lado até o canto da mesa e esse lado até o canto da mesa, é igual. Ela coloca tudo de qualquer jeito, é a maior bagunça. Aí eu chego, agora eu não reclamo mais, eu já chego, organizo a mesa do centro, porque também não consigo ficar com a mesa do centro desorganizada, só se eu estiver desorganizado. E aí eu fico tranquilo. Mas é muito engraçado isso. Porque eu chego, olho para aquela mesa e falo, ai, Ana, não consegue. É toque, né? Que a gente e às vezes eu esqueço que a Ana foi, mas na hora que eu chego, olho a mesa, eu lembro que ela foi. E acho que vai piorando com a idade agora. Nossa Senhora! Acho que no geral todo mundo vai ficando depois cheio de mania. Você sentiu alguma vez, assim, na profissão, essa coisa do etarismo? Como na moda, por exemplo, né? Que você saiu depois dos 40. Você sentiu que houve essa coisa do etarismo, mas o etarismo ligado ao salário alto, ou o etarismo ligado a realmente você ser uma pessoa da idade mesmo, tipo, ele já tem 40 e poucos anos? Eu não senti isso, não. Eu lembro que, até inclusive, eu trabalhei, depois que eu saí da John John, eu trabalhei um pouquinho no Grupo Valdac lá, né?
contra a minha vontade, que eu sabia que lá era um lugar horrível. E eles estavam contratando uma pessoa de volta, mais velha, porque essa geração de 30 abaixo não tem comprometimento, eles pedem demissão no meio da coleção, eles não querem trabalhar de fim de semana, e eles precisavam de gestores, e para ser gestor tinha que ser uma pessoa mais madura. Entendi. Aí eles estavam com essa política lá dentro. E quando eu entrei também, né, em outras marcas também, eu lembro que também, nesse final de carreira, mas o salário já era mais baixo, não tem jeito, esse é o problema. Na verdade, eu também não difícil senti essa coisa da idade, não. Essa coisa do tipo, não estar contratando por causa da idade. Eu sinto que não está contratando por causa do salário. Assim, não, o cara é caro. Mas não é que o cara é caro, gente. Caro é outra coisa. Não, mas agora está meio complicado. Agora está muito difícil. Depois da pandemia, o mercado ficou muito difícil porque também a tecnologia criou uma ilusão de que basta você ter o Pinterest, o Instagram e você está feito a tua coleção. Então, e aí você precisa de um profissional muito mais ligado à tecnologia, né, que saiba mexer em todas as ferramentas e programas, do que realmente profissional que vai fazer o trabalho de coordenação de criação da tua marca, né? Então virou uma coisa a pizzaria virou uma coisa muito generalizada, né? Então às vezes você está andando, principalmente no atacado, que você vê que você vai passando e as lojas são todas iguais, né? Não tem mais um mercado de roupa diferenciada. E o que eu senti, assim, nos últimos anos, eu já estava bem desgastado, eu já estava num processo de burnout, eu já não queria mais estar trabalhando onde eu estava, apesar de gostar de fazer aquele produto com muita facilidade, porque eu estava muito tempo lá, mas eu já não tinha mais essa vontade de estar indo para lá, porque também houveram alguns problemas assim que eu me senti muito desvalorizado. Nos últimos anos que eu fui trabalhar com alguns patrões muito grosseiros, sabe, gente que não respeita o profissional. E aí eu fiquei olhando, muitas vezes filhos de outra geração, de uma geração mais velha, são herdeiros, né, que pegaram ali o comando da empresa e eles não têm nenhuma noção de respeito, nem por nenhum funcionário, né? Então é uma coisa que você olha e fala, meu, quando a pessoa pode, ela te agride de alguma forma, né? Então eu passei por umas coisas do tipo, problema com a ficha técnica. Aí eu falei, eu fazia ficha técnica quando eu entrei na Elos, em 1990. É impossível que seja 34 anos no mercado e a pessoa está me cobrando ficha técnica. Contrata uma pessoa para fazer ficha técnica. As pessoas que estavam acima de mim não faziam ficha técnica, eu fazia ficha técnica. Então você contrata um profissional que seja bom nisso, né, nessa coisa de mexer com essas plataformas e trabalhar muito bem o desenho pelo Corel e todos esses outras maneiras de trabalhar, e você tem um profissional que vai fazer isso, porque o teu profissional que está ali criando a tua coleção e dando estilo para tua marca, ele tem que estar preocupado com outras coisas, ainda mais quando você é freelance, você vai 2 vezes por semana, meio período. Sinceramente, ele quer mesmo que eu gaste 2 semanas, meio período, fazendo ficha técnica. Os caras muito imbecis. Eu fiquei chocado com o nível dos caras no final da minha carreira. Eu trabalhava com pessoas que eu admirava, e no final eu estava trabalhando para pessoas que eu não tinha a menor admiração e que ainda me tratavam mal e me humilhavam. Eu falava, meu querido, você quer me humilhar? Você vai ter que ser o Christian Lacroix, aí você me humilha. Agora, você me humilhar porque você é rico? Qual o sentido? Acho que o mercado deu uma mudada, né? Porque daí teve as faculdades de moda, e aí carregou o mercado de semi-profissionais que não tem a mínima experiência, que eu lidei com essa molecada, que não tem chão de fábrica, eles não sabem como montar uma roupa. Mas porque eles não entram com uma Eles fazem o desenho da frente da peça e não fazem o desenho das costas, ele acha que as costas a modelista vai adivinhar como é que é. Mas eu acho... Então é diferente, mas tem gente boa também dessa geração. Tem, muita gente boa. Mas eu acho que o problema é que eles já estão entrando num cargo, eles não entram mais como assistente. E assim, se você falar, ele tem que pegar essas caixas e levar para lá, não é função deles. Então, uma coisa que você fala, mas você é assistente vai... Ele não é só assistir, dar assistência para fazer coleção, é assistência para o profissional no que ele precisar. Porque a gente faz uma série de coisas dentro da empresa que são necessárias e que você não pode ficar esperando um cara lá de baixo vir fazer para você, da manutenção. Você tem que fazer ali o negócio acontecer. Então, você fala, pega aquelas caixas para mim. Eles não pegam. Eu lembro que quando eu trabalhava na Elos mesmo, eu que
encaixotei todas o mostruário de uma marca que eu fazia, encaixotei tudo. Eu que separei lá as referências, coloquei nas caixas, fechei as caixas para cada representante. Mas a nossa geração era assim, a gente era envolvido com o trabalho, né? Era apaixonado pela empresa. Essa geração não, elas fazem o trabalho deles e eles querem ir embora às 5 horas da tarde, fazer outros rolês, outras coisas. Eu acho que isso deles de querer ir embora, eu acho que está certo, entendeu? Eu acho que isso é super correto. Isso eu acho que nós que erramos. Mas você querer aprender e beber um pouco do que o teu coordenador fala, de aprender com as pessoas que têm mais experiência, que estão no mercado, isso eu acho uma falha muito grande desse profissional. Porque ele acha que, por dominar as redes sociais e essas ferramentas que facilitam o trabalho, eles são superiores a você. Então, é aí que entra o etarismo, né? Você achar que a geração mais velha que você está ultrapassada. E a gente não tinha esse pensamento, né? Eu entrei para trabalhar com o Marquinhos. Até hoje, eu encontro o Marquinhos, ele ficou aqui comigo no estúdio, e eu bebia o que ele falava, eu aprendia o que ele falava. Eu olhava para o que ele estava falando, e mesmo vendo que às vezes eu discordava de algumas coisas, eu conseguia entender que aquilo estava me acrescentando. Eu acho que essa geração ela tem esse problema, ela não tem esse diálogo com a experiência. É tudo assim, mas eu sei fazer isso, eu tenho 3 referências, mas não estuda referência. Não, é superficial. Eles têm mais conhecimentos que a gente tinha, mas é tudo muito superficial. Né? Tem um conhecimento no sentido amplo da coisa, né? Então, eles sabem tudo, porque hoje em dia está mostrando até como que se planta uma árvore de sei lá o quê, né? De uma coisa que você nunca vai plantar na tua vida, mas você fica sabendo como se faz, mas você não tem conhecimento profundo a respeito de absolutamente nada. Você não se especializa, né? E eu acho que até a nossa geração está sofrendo um pouco com isso, né? A minha prima era professora de inglês do Arquidiocesano e quando entrou o tablet, eles tiveram que fazer um curso pesado, que era a primeira vez na história que um professor sabia menos que um aluno. Porque ela colocava as coisas na lousa, eles tiravam foto de lousa, ela ficava horrorizada, e aí os CDFs faziam os trabalhos, entregavam para ela em 1 hora depois do que ela pediu para outra semana. Então, eles tiveram que mudar todo o sistema de dar aula, porque eles são nativos digitais, né? Então é diferente. Eles são alfabetizados pelo computador, né? E a gente estava ainda nessa história da caneta, do lápis, desenhar no lápis, mais artisticamente, né? Tanto que só a alta costura que acho que usa lápis hoje em dia e desenho artístico. O resto é tudo desenho. Na minha área, que foi jeans, é a primeira área que precisou usar programas já. Mas você sabe que nesses anos todos eu só precisei trabalhar com o desenho computadorizado em uma empresa que me pediu, aí eu contatei uma pessoa para me ensinar a fazer no Corel, porque eu nunca tinha precisado, e aí eu aprendi a fazer, porque ele ia morrer se eu não aprendesse, porque para ele era mais importante entregar uma ficha técnica com aquele desenho do que o produto que eu apresentava para ele. Olha que coisa absurda. Aí eu falava, mas olha o produto que eu estou te apresentando. E ele preso na ficha técnica. Eu nunca vi isso, gente. Sinceramente. Espero que ele venda muita ficha técnica da vida dele. Então, uma coisa muito louca. Você trabalha com uma pessoa que está muito mais preocupada com a ficha técnica do que com o produto finalizado. Não entende o produto, mas entende a ficha técnica. Gente louca, né? Quando eu trabalhei as 2 últimas marcas que eu trabalhei, a gente tinha que fazer a gente própria ficha técnica, porque se outra pessoa preenche, às vezes pode ter um erro também, sabe? Mas exemplo, eu acho que você pode supervisionar isso. A pessoa preencheu e você dá uma olhada e fala, corrija aqui. Que é, por exemplo, o que o Marquinhos fazia comigo na Elas. Eu fazia todas as fichas técnicas, aí passava, ele sentava ali com ele olhava e falava, Paulo, essa linha, isso, junto com a peça, e fazia, mas o importante era aquela peça que é para o piloto estar de forma correta, né, e ser bacana, e estar coerente com a ficha técnica, mas a peça falava muito por si. Hoje em dia tem essa preocupação da ficha técnica, eu acho que muito porque se desenvolve muita coisa fora, né, na China. Sim. E tudo mais, a ficha técnica... E a China é ao contrário, sabia? Eu tive experiências com a China, eu perdi há muito tempo com a ficha técnica, eles não leem, eles querem o botão, eles querem uma amostra, eles querem um pedaço do tecido, eles querem a peça para você copiar, eles pregam a etiqueta de ponta cabeça porque eles não entendem a língua. Então, quanto mais você der uma peça para copiar,
é mais fácil sair perfeita. Mas Pelo desenho copiar eles no não sentido de você conseguem. entregar uma peça piloto pronta para ele poder fazer igual. Desenvolver pra a ele poder peça aqui, eu produzir. fazer, ou muita gente faz isso, copia a peça, vai para a Europa, compra todas as peças, depois vai para a Ásia entregar e copiar. Agora eu lembro de uma coisa muito legal, Alu, que você fazia na época da Lamilight. A Lamilight, a gente fazia peças que davam a impressão de que elas eram customizadas. E, na verdade, era customizada a primeira peça, porque você fazia a peça e a Cissa trabalhava com as estampas, e essas estampas iam ser recortadas, trabalhadas para a gente aplicar na peça de alguma forma, através de bordado, né? E você fazia uma coisa que era muito legal, porque cada calça da Lamilight tinha uma etiqueta diferente. Todas as etiquetas da marca eram customizadas. Então não tinha uma etiqueta, uma calça não tinha a mesma etiqueta que a outra. E aí você ia lá, pegava o tecidinho, colocava a rendinha, colocava o bordadinho, colocava a etiquetinha. Então todo isso era muito interessante que eu achava, porque é esse conceito de cada peça, cada modelo tem uma linguagem única, né? Era combinando com o modelo. Se o modelo tinha rosa, a etiqueta tinha rosa. Ou ele tinha uma linha rosa. Tudo. Que a gente vê nas grandes marcas que fazem uma produção muito grande de peças. Né? Tipo, você vai ver isso numa G-Star, né? Nessas marcas que fazem, que tem que só aquela roupa, aquela calça tem aquela etiqueta. As outras não vão ter aquela. Isso é bem interessante. Você fazer isso na Lamilight, que era muito legal. Eu tive uma época de desemprego que eu fui trabalhar numa fábrica de etiqueta de costa na época. Que estava vendendo muita etiqueta, mas não estava. E aí eu peguei essa experiência também. De mas etiqueta. Isso foi antes? Porque eu criava um book de tendências para eles mostrarem para os clientes. Então, eu sentava com o desenhista e fazia as várias tendências de etiqueta. Eu sempre desenhei etiqueta também. Mas eu fazia depois, quando eu saí, que eu fui trabalhar com as empresas, eu chamava a empresa e eu já tinha mais ou menos. Então, eu viajava, eu fotografava coisas e as etiquetas saíam de outras histórias, né? Então eu falava, eu quero essa cartela de cor dessa fotografia aqui que está aqui e eu quero isso aqui dessa referência desse livro. Então eu sempre entreguei muito mastigado para o designer de etiqueta, de uma fábrica, por exemplo, Tecnoblue, que eu acho que faz um trabalho fantástico. Eu sempre entreguei tudo muito desenhadinho do jeito que eu queria. Mas eu sentia muito que eu tinha que comprar uma quantidade grande para ter preço. E aí eu falava, não dá para variar tanto. Porque eu lembro quando eu entrei no Jeanswear, né, depois que eu saí da Elos eu entrei no Jeans, depois eu fiz uma outra marca, eu não vou falar o nome que não merece ser dito, e depois, quando eu fui trabalhar para Santa Claus, que foi incrível, um trabalho fantástico, a gente ainda tinha um leque muito grande de etiqueta e um leque muito grande de botões e rebites. Então você tinha lá 3, 4 botões por coleção, e aí você estava ali distribuindo aquilo ali de acordo com as linhas de produtos que você estava fazendo. E cada peça tinha uma lavagem diferente da outra também. Não, e tinha mais, tinha bases diferentes, né? Eu fiz os tags, que eram as bases diferenciadas do feminino e do masculino. Aí, do final, gente, estava muito chato. Por exemplo, eu trabalhava numa empresa que eu só fazia calça skinny masculina. Pelo amor de Deus, era quase 10 anos fazendo calça skinny masculina. Gente, pelo amor de Deus! Eu não aguentava mais fazer calça skinny masculina. Aí quando veio essa roupa mais larga, eu fiquei feliz da vida. Aí a gente fez uma linha de produto muito bacana, chamado ID. E aí eu coloquei essas calças mais largas, mas a venda, quando você traz um produto novo, com uma cara nova, que era uma linha nova dentro da marca, você precisa trabalhar muito bem o marketing. E agora, mais do que nunca, né? Porque o marketing ficou meio esquecido uma época, né? Você estava ali vendendo um balcão na barriga, né? Barriga no balcão, aliás. E depois passou, né? Você não trabalha mais com barriga no balcão. Hoje você tem que falar com o teu consumidor final para ele procurar a tua marca, né? Tua loja. Antes a gente vendia mais pelo produto em si, o produto atraía o cliente, né? Hoje precisa ter esses dois, né? E você precisa estar falando direto com a pessoa, ainda mais se você estiver fazendo uma coisa muito dentro de uma tendência de moda, né? Porque você está dentro de um globo muito grande, né? Eu lembro que uma coisa que já falavam na época, no começo, é que o São Paulo tem uma moda muito europeia, né? A gente copiava muitas marcas europeias e o Rio de Janeiro tinha um pouco de personalidade. Eu lembro que no começo, quando eu trabalhei na Carminha, a gente ia para o Rio de Janeiro pesquisar o Alto Verão, porque ninguém fazia um Alto Verão tão bom quanto o Rio de Janeiro com a cara do brasileiro, né? Então, eu lembro que eles lançavam tamanco antes da hora. E hoje o Rio retomou a moda. Se você for pensar, todas as marcas que estão consolidadas nos mercados, todas são cariocas. Porque eles não têm essa coisa só da cópia,
ou do perfume europeu. Eles vão ver uma brasilidade. Mas né? eu acho que é o que eu estava falando outro dia. Eu estava olhando uma série de desenhos que eu fiz e eu falei, eu acho que a cultura de quem mora em São Paulo, né, no estado de São Paulo, ela tem muita influência americana e europeia. Então é muito difícil para a gente fazer uma coisa raiz em São Paulo, de fazer uma coisa muito única, porque a nossa influência ela é europeia e é americana, né? Então você acaba tendo que trabalhar em cima desse universo, porque faz parte da nossa cultura. Eu vejo a moda do Nordeste, por exemplo, que ela tem uma coisa encantadora, né? Que é uma coisa muito raiz dali, dos hábitos, dos costumes. Tem essa coisa, às vezes vem essa coisa, no Norte vem essa coisa do índio, o Nordeste tem toda essa coisa do negro, né? E dessa coisa do feito à mão. Então, e o Minas também tem isso, né? E o Rio de Janeiro ele tem essa coisa da praia mesmo, é uma roupa para quem está na praia ali, né? Tem uma sensualidade. Eu acho incrível o trabalho dos cariocas. Mas aí eu vejo São Paulo é uma coisa assim, porque o nosso estilo de vida é esse estilo de vida, né? É de uma grande metrópole mundial. Então, o nosso código de linguagem, de sinais, ele é uma coisa metropolitana, né? Então, o que entra aqui é o streetwear, é uma coisa dessa coisa do trabalho, essa roupa do trabalho, porque a gente consegue fazer muito bem, mas que é muito difícil sair de uma linguagem europeia, né? Porque você não consegue trabalhar com uma roupa super sensual que vai causar dentro do você vê que dentro desse segmento da moda de skate, por exemplo, as marcas são todas mais paulistas, mais marcas de fora, porque tem a ver com essa linguagem, né? Mais fria, né? Não tem muita cor, mas tem muito grafismo, geometria, né? Mas aí você pega na parte mais, somente no mercado feminino, né? O Rio de Janeiro ele deu uma cara de Brasil, não acho que é mais cara de cariocas. Você pega as marcas de fora do Rio de Janeiro que são fortes, elas têm uma linguagem, acho que mais nacionalista já, não fica só com cara de carioca. Sim, né? Tanto que você vê experiências, né, de marcas cariocas que assinaram coleção da Adidas, foi o maior faturamento da Adidas em roupa. Olha que legal. Com as marcas brasileiras. Eu acho que até virou de linha já uma marca delas. Porque eu acho que o Rio também tem uma coisa muito urbana, né? Então você acaba conseguindo, mesmo que você faça uma coisa muito tropical nas estampas e tudo mais, você consegue vestir uma mulher que é urbana, que ela não fica tão ligada à cultura de antepassados, dessa coisa da raiz, né? Ela tem uma coisa urbana, né? Tanto é que empresas, né, essas fábricas cariocas vendem muito bem aqui em São Paulo, né? E tanto é que a gente sabe que elas são extremamente referência para o mercado de atacado, né? Então, mas é a primeira vez, né? Porque o atacado vai em cima de marcas nacionais e não vai em cima de marcas de fora, né? Porque naquela época que eu fazia isso lá na Carminha, era uma coisa meio que ninguém tinha noção disso, de que já tinham 3, 4 marcas que eram fortes lá, né? E que faziam um trabalho diferenciado em alto verão, que venderia mais. Né? Porque a Europa não existe alto verão para a gente se inspirar, copiar tudo. Né? E o Rio de Janeiro conseguiu fazer essa mistura naquela época. Acho que é por isso que hoje eles conseguiram retomar, porque o mercado foi saturando, todo mundo com a mesma cara, as mesmas referências, e eles conseguiram imprimir uma personalidade mais pessoal. Né? Ô, Alu, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem pouco tempo agora, mas me fala, o que você diria para aquele Aloysio que começou na moda, tipo, cuidado com, ou então vale a pena isso, e o que você diria para quem está passando por esse processo de mudança profissional, que está abandonando uma área que trabalhou muito tempo e está partindo para uma outra? Eu acho assim, a nossa geração, a gente copiou o modelo dos pais, né? A gente achou que a gente ia nascer e morrer na mesma profissão. Então a gente não foi preparado com um plano B. Né? A gente achou que ia morrer trabalhando com moto. Eu estou falando que agora, por exemplo, como eu fiz faculdade maduro, né? Me fiz faculdade com 50 anos, eles falam que essa geração ela está preparada a ter de 5 a 7 profissões durante a vida. Eles não. Então eles são mais dinâmicos para isso, sabe? Porque como eles aprendem muito pelo YouTube, eles têm várias capacitações. A gente ficou muito engessado, né? Então eu percebo que para mim, se eu tivesse noção disso, eu pensei num plano bem na parte financeira, né? Fiz uma estrutura para eu poder
sabia que a minha renda ia diminuir, mas eu não achei que eu ia parar de trabalhar com moda com 45 anos. Eu achei que eu conseguia ficar até 60, mais ou menos. Né? Então, para mim, foi um pouco muito traumatizante isso, né? Foi complicado, porque eu me senti assim, que os meus 30 anos de experiências foram... Eu tive que ir ali, quando eu estava acuado e tive que fazer uma outra faculdade, eu vi que toda aquela experiência de moda não valia para ninguém me contratar, né? Tanto que você vê, eu trabalho como arquiteto por conta própria, porque se eu for trabalhar hoje como arquiteto para alguém, o salário está baixo também, de novo, porque o mercado está saturado também. Então, se eu não iria ganhar bem. E a impressão que eu tenho é que a tecnologia acabou facilitando muito no trabalho. Então, ficou facilitando muito você apresentar um trabalho. Então, aquele tempo que você gastava, aquela necessidade de você ter um bom profissional para executar alguma coisa, para poder mostrar, para poder apresentar, não precisa mais desse profissional, né? Então, você acaba tendo uma facilidade na forma de apresentar, mas, ao mesmo tempo, desvaloriza o profissional no sentido do salário, né? E você acaba tendo que investir mais em domínio de tecnologia do que realmente em desenvolvimento de profissionais. Então, você vai ter que eu digo assim, se você tem um talento, né, nato para desenhar, para fazer, para acontecer, isso não tem mais tanta importância quanto se você tiver uma facilidade de trabalhar com tecnologia. Então, houve uma mudança nesse sentido de você preferir optar pela tecnologia, porque é uma coisa que parece ser mais urgente, e eu acho que aí perde também um pouco da personalidade das marcas, do trabalho em si, assinatura, né? Não tem mais uma assinatura. Eu falo isso porque eu vi quando teve aquele problema dos uniformes das Olimpíadas, que todo mundo criticou muito, que foi feito por uma grande empresa, né? Realmente, de foi varejo. muito feio, né? Mas assim, todo mundo começou a apresentar a coleção, mas era tudo apresentado Tava na cara que era IA. E tava na cara que era IA, né? Era tudo assim muito bonito, mas era tudo muito parecido. A linguagem era muito parecida. Então você fala, desenvolve uma estampa floral tropical. Aí tinha lá todo mundo que eu quero na barra da saia, mas era tudo muito bonito, muito mais harmonioso, muito casado. mais harmonioso do que se fosse feito por uma mão ali humana, né? Porque você teria que ter um profissional muito bom para fazer aquilo. Então ele consegue superar um trabalho mediano muito rápido. Sim, porque ele tem um repertório. Exatamente. Então, ele consegue se igualar ao repertório ao trabalho que é a característica do profissional. Ele consegue se igualar, eu acho que a IA ela consegue se igualar ao trabalho de uma pessoa muito boa. Então, não compensa mais você ter um profissional muito bom, porque um profissional mediano vai conseguir fazer aquilo porque a IA vai oferecer essa possibilidade. Ela vai dar o repertório que ele não tem, né? Exatamente, porque você faz uma saia com barrado de floral e tropical, a pessoa desenhar ali, dar referência e criar, a pessoa tem que ser muito boa para chegar naquilo ali. E aí o trabalho, você falando só e a IA fazendo, você corrigindo uma coisa ou outra, você chega a um produto maravilhoso. E eu falava, tudo parecia ser feito pela mesma pessoa, né? Que na verdade é a IA. Então, todas as coleções eram maravilhosas, que foram apresentadas. Fulano fez isso, Ciclano fez aquilo, não tinha diferença nenhuma de um para o outro. Parecia que era a mesma coleção, só que é uma coleção gigante, muito bonito, mas não tinha personalidade. Tinha ali o estilo da marca. Acho que as cariocas eram mais personalidade. Mas é mais assim, pelo grafismo. Cariocas. Mas mais pelo grafismo da estampa. Mas ficaram ainda muito próximas. Porque você também tem uma cartela de cor para trabalhar, né? Que é verde, amarelo, azul, branco, alguma coisa ou outra ali que colocou. Mas eu senti um enriquecimento no sentido de qualidade de imagem, de produto, no sentido estético da coisa, mas o empobrecimento no sentido de personalidade, sabe? De falar, nossa, esse é o trabalho da marca tal, realmente. E eu acho que, para escolher entre esses trabalhos, eu acho que ia ser bem difícil, porque era tudo muito próximo e tudo muito bom. Mas isso está acontecendo com tudo. Porque também hoje na arquitetura também tem programas que você você dá os parâmetros e ele vai criando os ambientes, né? E a parte estética também não é muito difícil. Mas também você pega profissionais, você vê que muitos seguem tendência, aí fica todo mundo muito parecido também. Mas né? eu acho um pouco triste porque eu acho que a pessoa hoje ela
ela não precisa, você acaba não estudando mais. Estudando, não estou nem falando de estudar em escola, faculdade, universidade, eu falo em estudar, perceber as coisas, estudar por conta própria coisas que você gosta, para você acrescentar no seu trabalho, você ter um acesso a uma cultura que seja diferente da sua, para você poder acrescentar no seu trabalho. Isso vai ficar para designers autônomos, né? Não mais para profissionais que trabalham em grandes empresas e tudo mais, né? Vai ficar cada vez mais raro. Bom, você falou, deu conselho para o povo, o que você acha que você falaria para um profissional que está passando por essa fase? Eu acho para ter mente aberta, porque eu acho que realmente hoje a gente tem que viver meio que o presente, mas saber que ele pode ser mudado, né? Eu acho que a gente tem que estar aberto a aprender o novo. E fica esse recado do sábio e mago Luba Castro. Gente, a gente termina por aqui. Alô, obrigado por ter vindo, foi um prazer. Nos sigam e façam seus comentários, falem o que vocês quiserem. Tem me perguntado muita coisa, na verdade é mentira, porque ainda não foi pro ar, nada. E a gente está por aí, a gente está todo domingo a partir das 6 horas da tarde, 18 horas. A gente tem um novo episódio do Antes da Bengala. O vestido caiu. Beijos!